Olá, caros alunos do curso técnico de mecânica, sejam bem-vindos. Essa aula está sendo gravada para apresentar a disciplina de informática aplicada do curso técnico em mecânica da FATEC Cariri. E ela está sendo gravada porque ocorre hoje o evento de abertura do semestre, né, com o professor presidente do Instituto Centec, o professor Silas Barros. Então, para iniciar aqui, né, eu fiz uma apresentação para mostrar para vocês aqui, né? É uma disciplina do curso técnico em mecânica, módulo 1. Ela tem uma carga horária curtinha, de 39 horas aula. E o docente, né? Eu me chamo Flávio Murilo de Carvalho Leal, Murilo Leal, ou vocês podem me chamar simplesmente de Murilo. Sou tecnólogo em manutenção industrial pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico, né? Turma de 2012. Também sou especialista em automação industrial também pelo Instituto Centec, FATEC Cariri. Sou especialista em docência do ensino superior pela Unileão e sou mestre em desenvolvimento regional sustentável pela Universidade Federal de Cariri. Na docência, eu atuo há aproximadamente em quase 9 anos, ensinando nos cursos técnicos do eixo da indústria, mecânica, eletrotécnica, eletroeletrônica e manutenção industrial. Atuei também na docência no ensino superior na Unileão, né, na Faculdade Leão Sampaio, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com disciplina de Inteligência Artificial. Essa mesma disciplina eu lecionei também há algum tempo na Faculdade Vale do Salgado. E além disso, atualmente eu estou como professor das disciplinas de Tecnologia Educacional no ensino básico, né, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Então vamos lá. A disciplina, né, a princípio, vai ter como conteúdos as generalidades do microcomputador, né? Aqui a gente vai aprender algumas coisas sobre o que é um computador, o que é que diferencia o computador de outras máquinas, quais são as peculiaridades, particularidades e como é que o computador evoluiu, né? As gerações dos computadores. A gente vai ver um pouco também sobre hardware, que é a parte física do computador. A gente vai ver também sobre software, que é a parte lógica do computador, não palpável, né? A gente vai aprender um pouco sobre sistemas operacionais. Apesar que a disciplina é um pouco curta em termos de carga horária, mas de repente pode ser disponibilizado material auxiliar, complementar, para mostrar para vocês o processo de instalação desses sistemas operacionais, que é bem importante, né? Caso não dê tempo, a gente vai se calcar na definição, né? Nas diferenças, quais os tipos e tudo mais. A gente vai trabalhar com a conceituação de editor de textos, né? Planilhas também, né? Que são as duas principais ferramentas de elaboração de documentos que a gente utiliza em computadores. O editor de textos a gente normalmente utiliza na área técnica para elaboração de laudos, relatórios técnicos, orçamentos, ordens de manutenção, ordens de serviço e etc. As planilhas é muito importante para o registro de dados, né? E também para análise, já que além de conseguir fazer cálculos, eu vou também conseguir, através das planilhas, gerar gráficos apresentáveis para que seja feita alguma análise. Logo em seguida, a gente vai praticar um pouco disso, né? Depois de aprender como é que funcionam os diferentes softwares de editores de texto e de planilhas, sim, são vários, né? A gente vai experimentar como é que eles funcionam. Como é que eu faço formatação de texto, mudança de cor, formatação, listas, como é que se gera automaticamente, né? Até visando um pouco a conclusão do curso de vocês, que vai requerer um relatório de estágio, né? Que precisa estar dentro das normas também. Já na elaboração de planilhas, a gente vai experimentar as principais fórmulas, as principais condicionais. A gente vai tentar fazer com que a gente consiga elaborar planilhas que sejam inteligentes, né? No sentido de dizer que a gente vai conseguir automatizar alguns cálculos que são muito importantes para a área técnica. A gente vai ver um pouco sobre a elaboração de sistemas, né? Vocês vão entender como é que os sistemas são elaborados,
quais são as metodologias de desenvolvimento, né? Para que vocês entendam qual é o contexto que tem por trás de tudo isso que a gente utiliza hoje em dia. A gente vai aprender algumas coisas sobre internet, e-mail, redes sociais, né? A própria aula, o próprio formato de aula já exige que você se aproxime um pouco disso, né? E também a gente vai aprender um pouco sobre lógica de programação, que não é a programação em si, mas é uma metodologia que a gente adota para entender como é que a gente ensina computadores a realizarem determinadas tarefas. Logo no início, né, do semestre, na segunda-feira, eu disponibilizei para vocês também um cronograma prévio de avaliações. Nesse cronograma prévio, eu coloquei a data aí, né, de AV1, né, que no caso seria dia 14 de setembro de 2021. E aí o conteúdo vai ser as generalidades do microcomputador, hardware, software e sistemas operacionais. De início, né, eu estou colocando a prova online com questões objetivas só como sugestão inicial. Pode ser negociado com a turma uma metodologia diferente que vocês julguem que adeque melhor, né, ao contexto da turma. E aí eu posso aplicar outro tipo de avaliação que não seja uma prova online com questões objetivas, desde que haja como um acordo entre todos. Né? A data também pode ser alterada, de acordo com a necessidade. Ultimamente, nas últimas vezes que eu tenho ministrado disciplinas diversas, eu já tenho iniciado com essa metodologia de datas pré-definidas e que até agora pouquíssimas datas foram necessárias de alteração de data. Então, geralmente, a gente consegue cumprir essas datas. No entanto, se vocês julgarem que essas datas elas são inadequadas por algum motivo, eu peço que vocês exponham e aí a gente entra numa negociação para alteração dessas datas. Normalmente, o que acontece é que a gente adia ao invés de adiantar, a não ser que a turma queira, né? E aí a gente pode adiantar sim, mas pode haver o caso também da gente precisar adiar. Na V2, nós vamos utilizar editores de texto e editores de planilhas, né? E aí, novamente, eu consigo também elaborar uma prova online com questões objetivas, em que vocês entram lá, respondem, né? E obtêm uma nota datada para o dia 27 de outubro de 2021. Nesse caso, né, como eu falei para ver tanto o modo de apresentação da avaliação, né, o modo de aplicação, a metodologia de aplicação da avaliação pode mudar, como a data também pode mudar. Então, desde que haja uma negociação e existe um comum acordo entre todos da disciplina. E tem também a V3, né, com internet e lógica de programação, com prova online com questão objetiva, inicialmente sugerido, né, no dia 14 de dezembro de 2021. Qualquer uma dessas três avaliações, novamente, pode ter a metodologia de avaliação, né, alterada, como também as datas, desde que isso venha beneficiar vocês prioritariamente. No Instituto Centec a gente trabalha com 3 notas. A gente soma essas 3 notas, divide por 3 e aí precisa se obter uma média mínima de 6, né, nota 6, para que o aluno ele seja considerado aprovado. Caso o aluno não consiga atingir essa média 6, o aluno ele vai ter uma nova prova chamada de AVF, que seria uma avaliação final, e aí essa contempla todo o conteúdo da disciplina. Novamente, inicialmente sugerido uma prova online com questões objetivas, com data prevista para o dia 22 de dezembro de 2021. Essa última avaliação ela é um pouco mais delicada, porque não tem como a gente adiar muito, visto que o semestre ele só vai até o dia 23, e que após o dia 23 a gente entra em recesso e é inviável tratar de questões pendentes, né? Então atentem para essa data. Talvez seja melhor adiantar essa data do que adiar. Uma questão interessante é que caso um aluno perca alguma dessas avaliações por algum motivo de força maior, apesar de que está sendo avisado com muita antecedência, pode ocorrer, né? Algum imprevisto, doença, falta de internet, ou alguma coisa similar, é de direito de todos os alunos fazerem a segunda chamada, que é uma prova aplicada em outro dia diferente dessa data,
que todos os alunos têm direito, né? Mas que obviamente não é a mesma prova, porque senão não seria justo, né? Da mesma forma, quando acontecia presencial, aplicava-se uma prova impressa com algumas questões, e aí o aluno que perdesse essa avaliação fazia no outro dia outra prova impressa com outras questões. A mesma coisa acontece aqui, porém com a metodologia de aplicação de forma online, né? Infelizmente, nós não temos possibilidades ainda de fazer qualquer atividade presencial. Então, é necessário que vocês estejam munidos de pelo menos um smartphone, né? Um tablet, um notebook ou um desktop, para que seja possível tanto acompanhar as aulas, como seja possível também que vocês realizem essas avaliações. No caso de solicitação de segunda chamada, é interessante que vocês comuniquem, né? Porque alguns alunos eventualmente desistem e aí fica difícil, né? Dado também a quantidade de turmas, atualmente eu tenho 7 disciplinas, e aí fica um pouco difícil distinguir quem é que é desistente e quem só perdeu por algum motivo de força maior. Para que vocês façam essa solicitação, essa comunicação do motivo por que perdeu, né? Até porque é interessante justificar também por que perdeu, eu solicito que vocês enviem um e-mail, né? Através dos e-mails institucionais de vocês para o meu e-mail institucional, que eu vou estar apresentando daqui a pouco. Muitos alunos insistem em fazer essa comunicação via WhatsApp, não é adequado, porque às vezes se perde alguma informação de uma forma muito fácil. O celular dá o problema, ou então ocorre alguma perda de dado, ou então se mistura com outras mensagens. Então, é interessante que para situações mais formais como essas, como por exemplo a solicitação de segunda chamada, vocês façam via e-mail para assegurar que as informações vão ficar devidamente registradas. Além dessas datas aqui, né, eu também disponibilizei para vocês via Google Classroom um cronograma completo chamado planejamento estruturado, né? Certo? Que está disponível lá, bem identificado, planejamento estruturado. Esse documento, além de ter essas datas de avaliação, vocês vão também encontrar, né, as datas de cada aula. Por exemplo, hoje, dia 3 de agosto, vocês estão contemplando a apresentação da disciplina, apesar do evento de inauguração de semestre, né? Fica de forma gravada e, eventualmente, a gente vai fazer isso mesmo. Ou seja, gravar a aula para que essa aula seja apresentada de forma assíncrona. Ou seja, não necessariamente você precisa assistir no horário da aula, embora você tenha, às vezes, essa opção também. E aí, né, a gente vai contemplar em cada aula, para cada data dessa, esses conteúdos. Professor, sempre vai ser deterministicamente esse conteúdo nessa data? Não, pode ser que nem todo planejamento é perfeito, né? Pode ser que alguma coisa mude no percurso e a gente precise adequar alguma coisa, né? Então, aqui é só para que vocês tenham uma base, para que vocês se planejam e de repente vocês possam antever algum conteúdo, já que vocês podem estar aí a par de alguns conteúdos mais básicos e vocês queiram adiantar logo, né, nos conteúdos mais avançados. Nesse mesmo planejamento, eu coloco também as datas de feriado, né? Feriado nacional, feriado municipal, para que vocês tomem ciências, né? Vocês tomem ciência de que nessas datas, que seriam datas de aula da disciplina de informática aplicada, não vai ser possível ter a aula nem de forma ao vivo e nem de forma gravada. Quando houver o chamado imprensado, né, decidido de última hora, a gente disponibiliza a aula para poder não prejudicar o andamento da disciplina. Então, por exemplo, de repente pode ter uma data aqui que esteja entre um domingo e um feriado, né? Ou então entre um sábado e um feriado. E aí a gente faz com que seja possível que vocês tenham acesso ao conteúdo que seria previsto para aquele dia de forma assíncrona, né? Ou seja, você pode assistir no outro dia. Muito bem, essa disciplina no planejamento estruturado, né, tem algumas informações interessantes. Vocês sabem que que ela é de 39 horas a disciplina. Dessas 39 horas, 24 vão ser aulas teóricas e 15 vão ser
aulas práticas, né? Professor, como é que eu faço uma aula prática à distância? Muito bem, eu vou gravar alguma demonstração fazendo de fato alguma coisa, né? E provavelmente pedindo para que vocês repliquem aí na casa de vocês com os softwares sugeridos, né? O Word, Excel ou qualquer similar. As aulas elas vão ser sempre nesse modelo aqui, né? Ou via Google Meet ao vivo, ou então um link do YouTube será disponibilizado no caso da aula gravada. Algumas atividades extras elas podem ser aplicadas, né, com a intenção de deixar a aula um pouco mais dinâmica, né? Caso haja algum prejuízo na carga horária devido a algum imprevisto, feriado, alguma coisa que aconteça, a gente pode estar utilizando os sábados letivos, né, que são previstos em calendário acadêmico que está disponível no site da instituição. Então está aqui, né? E a propósito, as datas elas são definidas pelo bom senso, né? Eu tentei utilizar o bom senso para tentar chegar a uma conclusão de data e aí eu decidi as datas que são mais viáveis, né? É interessante frisar que aqui no calendário acadêmico não tem uma sugestão de período de avaliações, então subtende-se que o professor ele fica livre para decidir as próprias datas. Mas óbvio, né? Eu estou propondo que vocês negociem, caso achem necessária a mudança de data dessas avaliações que foram pré-definidas. Então tudo bem, todas as datas, todas as aulas, a especificação se é uma aula teórica ou se é uma aula prática, né? E assim vai transcorrer o nosso semestre, né? Então, aqui algumas informações a mais, né? Explicando que cada nota de AV1, AV2, AV3 vai de 0 a 10. Pode ser pela plataforma Moodle, né? Eu vou explicar mais próximo da avaliação como é que utiliza. E no caso de voltar presencial, a gente pode aplicar em uma avaliação impressa, né? Somente se oficialmente for decretado que as aulas irão voltar. Não há previsão disso. Aqui são os critérios de aprovação e reprovação, né? Se for média igual ou superior a 6, você está aprovado direto. Se você tirar entre 3 e 6, você tem direito à avaliação final, que é uma recuperação. E abaixo de 3 você está reprovado. Sem direito a VF, dificilmente acontece isso, a menos que o aluno desista, né? Ou não se empenhe o suficiente. A frequência eu estou especificando aqui que tem que ser pelo menos 75%, só que como as aulas estão sendo à distância, a gente praticamente não está fazendo muito critério em relação a isso, visto que se você perder uma aula, você pode recuperá-la depois, porque fica gravada, né? Mesmo a aula ao vivo e tudo mais. Então, retornando aqui, né? Tem algumas sugestões sugeridas pelo PPC, né? De livro. Inclusive um deles está bem desatualizado, né? O PPC é um documento oficial do curso. Inclusive muita coisa é retirada literalmente de lá, né? Por exemplo, o conteúdo está em fase de atualização, né? Mas eu me preocupei também lá no Classroom em disponibilizar um material um pouco mais atualizado, né? Que seria a apostila de informática básica que vocês podem estar acessando em PDF. Muito bem. As aulas ao vivo acontecerão via Google Meet. Você pode utilizar o Google Meet tanto pelo navegador quanto pelo celular, baixando e instalando o aplicativo. A sala de aula virtual Google Classroom, né, a gente já tem utilizado para disponibilizar os materiais. A gente vai utilizar também para as avaliações ou Google Forms ou Moodle. Eu vou tentar priorizar o Moodle, né, é mais prático, mais cômodo e mais seguro. E a gente vai necessitar de softwares específicos para praticar, né? Basicamente, o Word, Excel e um navegador web já são suficientes, ou algum similar desses, né? De repente pode ter algum outro software que exerça a mesma função que você prefira. O e-mail, meu e-mail institucional, né? murilo.leal@centec.org.br. É ideal que vocês também utilizem o e-mail institucional de vocês, porque vocês nem irão conseguir ver as informações da turma, né, da turma virtual, da sala de aula virtual, se não for pelo e-mail institucional, e nem vocês conseguirão entrar na aula ao vivo, né? Às vezes acontece que você tem uma outra conta, e aí não é a sua conta, é a conta de um parente, esposa, filha, namorada, namorado, esposo, alguma coisa do tipo. Não aparece o nome de alguém da turma,
e, consequentemente, eu não aceito o pedido de entrada por não saber de quem se trata. Então, para evitar qualquer problema, vocês verificam se está conectado com um e-mail institucional. Aqui, por exemplo, eu tenho outros e-mails pessoais, né? Mas aí eu estou conseguindo ver a turma porque eu estou logado com o meu e-mail institucional. É sempre imprescindível que vocês façam utilização do e-mail institucional. Também para ter o acesso às provas, né? Vocês só terão acesso às provas com o e-mail institucional. Tem também o meu site, né? www.murileal.com.br, que aí vocês vão conseguir encontrar vários conteúdos diversos, né? De outros assuntos que vocês possam ter porventura a curiosidade de querer aprender também, né? Lá tem conteúdo de praticamente todas as disciplinas que eu já ministrei até hoje, como, por exemplo, microcontroladores, inteligência artificial, eletrônica e etc, né? Essa apresentação aqui eu vou disponibilizar para vocês. Na verdade, já está disponibilizada em PDF, né? Só para explicar um pouquinho sobre o Google Classroom, para vocês se habituarem, né? Tudo que eu for postando vai aparecendo em lista na página inicial, que se chama de mural, né? Pode ser que alguma vez ou outra fique um pouco confuso, porque fica um pouco misturado. Mas aí na aba atividades eu consigo criar temas, né? Que aí eu consigo organizar também melhor um pouco a disponibilização desses materiais. A princípio, eu criei um tema chamado material didático, que aí eu já coloquei tanto o planejamento estruturado da disciplina, quanto eu coloquei também a apostila de informática básica. Tudo que eu coloquei em material didático é um material comum para toda a disciplina, seja para V1, seja para V2 ou seja para V3. É um conteúdo que abrange toda a disciplina. E aí eu criei mais 3 temas, a princípio, referentes à V1. Então, até a data da V1 eu vou ficar alimentando esses 3 temas aqui. Quando passar a primeira avaliação parcial, aí eu crio mais 3 temas, só que para V2. Quando chegar na V2, que for aplicado a V2, aí eu crio mais 3 temas referentes a V3 e assim sucessivamente. E o que é que são esses temas, né? Primeiro tema, aqui de baixo para cima, são as apresentações e slides, né? Que aí são as apresentações e slides referentes aos conteúdos da AV1. Por exemplo, essa apresentação da disciplina, por exemplo, eu já estou colocando aqui, né? Para que vocês tenham acesso. Exatamente isso que eu estou apresentando para vocês agora. Quando eu apresentar um novo conteúdo, por exemplo, sobre software, aí eu já acrescento mais um item aqui, né? PDF, que é a apresentação da aula respectiva. Eventualmente, né, a gente vai ter aulas gravadas offline, que é como eu estou fazendo agora. Eu estou gravando para posteriormente disponibilizar para vocês, né? Isso é o que a gente chama de aula assíncrona, ou seja, aquela aula que você vê não ao mesmo tempo em que ela está ocorrendo, né? Então, normalmente eu vou gravar o vídeo, vou colocar no YouTube, vou disponibilizar um link e você vai conseguir ver a lista de aulas que eu gravei aqui. Essa daqui, por exemplo, assim que eu terminar, né, de fazer a gravação, eu vou subir para o YouTube e vou colocar o link aqui nessa lista. Por sua vez, as aulas síncronas são aquelas aulas que ocorrem com vocês participando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, vendo em tempo real o que é que eu estou falando, né? E podendo fazer as devidas intervenções. Todas as aulas ao vivo são gravadas, por padrão, né? Então, assim que a aula termina no Google Meet, a Google me gera um link, um arquivo automaticamente daquele vídeo que foi gravado, disponibiliza o link para mim, eu pego o link, coloco aqui e disponibilizo para vocês. Então, por exemplo, eu já fiz algumas aulas gravadas de outra disciplina, né? Por exemplo, aqui, ó, tá aqui aulas gravadas ao vivo, AV1. Então, dia 3/8, né? Hoje, mais cedo, eu gravei uma aula, foi gerado um arquivo, e aí esse arquivo me possibilitou ter acesso a um link, e esse link eu disponibilizei aqui, quem quiser vai e acessa, e assiste novamente, né? Isso é muito importante porque, caso vocês percam essa aula que foi ao vivo, em tempo real, não há nenhum problema, porque vai ficar disponível toda a gravação e você vai conseguir assistir depois.
E também vai ser útil para quem assistiu a aula ao vivo, de repente esqueceu o conteúdo, né? Volta, assiste novamente o vídeo, pausa, volta, fica fazendo essa manipulação do instante exato do vídeo que interessa. E aí pode-se ter um aproveitamento melhor. Por esse fato, né, ocorre que as aulas elas sempre são um pouco com um fluxo mais rápido, né, porque não tem aquela coisa de estar escrevendo na lousa, de vocês estarem copiando, e aí o conteúdo dele vai fluindo, né, e tudo fica registrado da mesma forma. Se você precisar, você volta e aí você faz recontempla o conteúdo, né? Eu peço que vocês analisem todas essas informações, comuniquem, né? Caso ocorra alguma informação inconsistente, comuniquem. Democraticamente a gente vai fazer os ajustes que forem pertinentes e necessários, né? Um detalhezinho aqui que eu não comentei. As nossas aulas elas vão ser sempre às terças-feiras no horário AB, né? Eu vou até fazer uma correção aqui, porque na quarta, na verdade, é quinzenalmente, né? Ó, quinzenalmente, né? Então, toda terça tem aula no horário AB, que é de 18h30 às 20 horas. A gente começa às vezes às 7 horas, né, da noite, um pouquinho mais tarde. E na quarta, sempre quinzenalmente, né? Ou seja, de acordo com o horário, tem uma disciplina que fica dividido o horário. Então, para não ficar muito curta as aulas dessas duas disciplinas, numa semana um professor dá 2 aulas e na outra semana o outro professor dá 2 aulas. Para essa primeira semana, o outro professor vai dar essas 2 aulas, né? Também no horário AB. Ou seja, não tem aula de informática básica na quarta-feira, né? Já na semana que vem, por exemplo, dia 11, é recesso escolar, né? Tá aqui, ó, no calendário acadêmico. Então, o que é que acontece? Já que dia 11 seria informática, né? Porque amanhã é outro professor e é feriado, então a aula de informática básica fica para o dia 18. E aí no dia 25, outro professor. E aí no dia 1º, informática básica novamente e assim sucessivamente, até terminar o semestre. Certo? Analisem também aqui o planejamento estruturado, né? Sugiro que vocês façam isso até essa semana, no máximo na próxima. Caso encontrem alguma coisa que possa ser alterada, me avisem. A gente pode discutir até no aula ao vivo, de repente. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Ok? Desejo um excelente semestre para todo mundo. Novamente sejam muito bem-vindos. Uma boa semana para todo mundo e até logo. Tchau, tchau.